Boa tarde, pessoal. Eu costumo dizer que é sempre um desafio fazer uma palestra logo após o almoço. As pessoas estão meio pesadinhas, né? Ficam acomodadas e costumam tirar uma soneca. A gente pode combinar o seguinte: qualquer coisa a gente abaixa um pouquinho o volume, vocês dormem tranquilo. Mas no final tem um prêmio que a gente vai sortear, então vale a pena ficar até o final. Ganha alguma coisa. Bom, segundo, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu estou muito feliz. Quando eu vi 6 palestras simultâneas, eu achei que as salas seriam muito disputadas e que elas ficariam vazias. Não sei como estão as outras, mas aqui a sala está lotada. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar a conversar um pouquinho? O título da minha palestra, ele é muito grande, né? Eu acho que nem eu sei falar ele todinho. Quer falar de muita coisa. Não é essa a minha proposta. Minha proposta é conversar com vocês sobre coisas simples. Por que eu me motivei a fazer essa palestra? Eu vi que as faculdades, os cursos, ensinavam muito sobre fazer software com qualidade, entregar o software no prazo, mas ninguém falava assim, ó, você tem que fazer software e ganhar dinheiro. Até durante um tempo, meus 20 e poucos anos, eu achei que não era necessário ganhar dinheiro. Achei que era necessário saber programar. Que bom, vamos programar aí. Não sei, de repente eu fiz 30 anos e comecei a pensar, mas será que não tem que ganhar um pouquinho de dinheiro, pelo menos? Tem, né? O que vocês acham? Quando você fizer 40, você vai ter certeza. Quando tiver 40, fazer certeza, né? Pois é, aí eu procurava esse assunto, né? Eu dizia assim, tem algum lugar escrito como ganhar dinheiro fazendo software? Não tem nenhum lugar escrito exatamente isso. Talvez esteja ensinando de outra forma. Contudo, eu também não podia botar isso na minha palestra. Ia ficar muito apelativo, né? Podia ser mal compreendido. Mas, no fundo, eu quero falar com vocês de coisas simples para a gente fazer software. Esse software vai ter qualidade, esse software vai ser entregue no prazo e vai sobrar um pouquinho no final para a gente tomar uma cervejinha. Aqui nós estamos mais tranquilos, que o chopp ali vai ser de graça, né? Mas que quando vocês estiverem fazendo software, sobre um pouquinho para fazer alguma coisa legal. Então vamos começar. Há muito tempo atrás, talvez eu não tivesse nascido ainda, existia a engenharia de software e a engenharia civil. E elas eram muito parecidas. Elas partiam das mesmas premissas. E houve uma evolução muito natural. Essas engenharias estão propondo hoje coisas muito mais modernas que propunham há 20 anos atrás. Contudo, elas se separaram. E essa separação, ela teve uma causa-efeito perigosa. Imaginem a seguinte situação. Vocês vão agora pedir para um marceneiro fazer uma casinha de cachorro. Ele vai trazer para vocês um desenho, num papel, e vai dizer, olha, as medidas são essas, o projeto é esse, e isso custa tanto. Parece fácil, né? Então, ou seja, primeira coisa para pensar. Para se fazer uma casinha de cachorro, você precisa de um projeto. Agora imagine a segunda situação. Nós estamos agora todos juntos num terreno plano, olhando assim um terreno já todo preparado, bonitinho, sem árvores. Do seu lado direito tem um engenheiro, do seu lado esquerdo tem um arquiteto. E você começa a descrever para eles que deseja uma casa com 2 andares, com 6 quartos, com piscina, com sala de televisão, com um monte de coisas. Você descreve exatamente a casa que você sonha para eles. Chega no final, você vira para eles e diz, tá bom, e aí, quanto custa? Muito naturalmente eles não vão responder. Mas o interessante é que em software as pessoas respondem. Eu também não entendo, mas respondem. É sério.
Você conversa meia hora com o usuário e o usuário pede para você um preço e você dá. Se bobear, ainda diz o prazo também. Bom, os rumos se separaram. Houve algumas características aí que levaram a isso. Existem várias teses, eu tenho as minhas. Mas de todas as teses, a que eu gostaria de expor é o seguinte. A engenharia de software faz o que faz, ou seja, faz de qualquer jeito, porque, diferentemente da engenharia civil, não existe o dolo. Na engenharia civil, se você construir uma casa, construir um prédio, ou esse prédio cair, e essa casa vier a ter trilhões de defeitos, qualquer coisa assim, venha a ser danificada, das duas uma. Ou você é deputado federal ou você vai para a cadeia. Na engenharia do software, não. Você simplesmente perdeu um cliente e arruma outro ali, pô. Tem um monte de gente querendo fazer software. Então, uma concorrência desenfreada e a ausência do dolo fez com que as duas engenharias se separassem muito bruscamente. Eu quero resgatar em vocês a compreensão de que nós precisamos de um projeto. Mas não é um projeto de levantamento burocrático que demora um ano para ficar pronto e não escreve uma linha de código. Não é isso. É uma coisa funcional, uma coisa simples, prática. Contudo, existe um primeiro passo. E qual é esse primeiro passo? É o passo comercial. Então, a situação, você está na frente do seu usuário, o usuário falou um monte de coisa para você e te pediu um preço, te pediu um prazo. Você não pode dar. Não tem sentido dar isso. Não tem sentido fornecer essa informação, por mais que você tenha um laptop aberto, calculadoras científicas ou coisas desse tipo. Não, tem que se fazer um projeto. Então, peraí, deixa eu fazer um projeto, deixa eu fazer um levantamento. Não é um levantamento completo, é um levantamento para orçar. É um levantamento para a gente começar a conversar. Mas eu preciso disso. É a história da casinha do cachorro. Pelo menos um desenhozinho com algumas medidas eu tenho que fazer para você. E aí sim nós vamos estar evoluindo nessa negociação. E aí vem a questão, né? O que vem primeiro? O levantamento ou a proposta comercial? No Brasil não estamos acostumados a fazer levantamento. Então, fazemos a proposta comercial. Tem outra questão. E se eu fizer o levantamento, perder meu tempo e o cliente não nos contratar? Perdemos tempo. Risco comercial. Nem sempre isso é fácil. A matemática não é simples. Contudo, eu quero passar agora para vocês uma técnica simples de fazer isso. Algumas premissas precisam ser entendidas para se fazer pelo menos uma proposta. E até uma proposta de levantamento. Então, vamos partir para essas premissas. Bom, igualzinho aos americanos, eu adoro dar nome em siglas às coisas. Então, LTI é Levantamento Técnico Inicial. Até um brinde à criatividade, né? O nome ficou... O que nós precisamos? Precisamos entender a empresa, o negócio. Software não é a tecnologia pela tecnologia, é a solução. Eu não preciso falar isso para vocês, vocês sabem disso. Então a diferença não é conhecer muito bem a técnica da tecnologia. É conhecer o que precisa a solução. Então, compreender a empresa é necessário. Compreender o que realmente a empresa quer resolver. Pegar o histórico dela. E hoje, é muito simples. Entra na web. Dá uma olhadinha lá qual é o core daquela empresa, o que ela faz, qual é o segmento.
como é que ela está situada no mercado. Até as pessoas vão gostar de ouvir que você leu alguma informação daquela empresa. Isso vai soar bem. Ele está realmente interessado em fazer esse negócio. Depois, ambiente de IT existente. Nós vamos estar falando 2 dias para vocês de .NET. .NET para cá, .NET para lá e tal. .NET requer pelo menos um Windows 2000, requer pelo menos nas estações versões acima do Windows 95, não funciona no Windows 95. Será que isso já está previsto nessa solução que vocês vão estar fazendo? Isso é um custo. Pô, legal. Você vai fazer um software muito simples para mim. Esse software pode custar uns 5 mil reais. Contudo, para mim rodar esse software, eu tenho que trocar todas as máquinas, trocar todas as licenças e isso custa 40 mil reais. Ficou meio sem sentido, né? Então, entender o ambiente de IT é importante. As famosas entrevistas. Você pode fazer quantas entrevistas quiser, porque o usuário é o usuário. E o usuário é uma dinâmica especial. Todos vocês que são mais tecnólogos, como eu também sou, costumam falar de usuários com piadinhas. Por que será, né? A gente também é um deles? Não sei, eu acho que a gente se considera que não é um usuário. Mas eu vou falar isso mais à frente. É importante entender que cada usuário tem uma dinâmica. E você precisa de 3 dinâmicas para fazer uma boa proposta. A primeira dinâmica é entender o que está pensando quem vai pagar. Em palavras bonitas, é conversar com o sponsor do projeto. Quem vai assinar o cheque. Entenda-o. Veja a sensibilidade dele para novos investimentos. Quem sabe até tente descobrir quanto ele está disposto a investir. Isso é importante. Isso pode direcionar completamente a sua proposta. Eu costumo dizer que é muito fácil vender um software de 1 milhão. Mas ninguém quer vender um software de 10 mil. E quantas oportunidades de mercado existem de 10 mil? Com menos risco. Mas por quê? Porque todas as propostas tendem a oferecer mundos e fundos e isso custar 1 milhão. Então, entender quanto o sponsor está a fim de investir, o que ele quer realmente resolver, se ele está sendo pressionado para assinar esse negócio, ou se ele também deseja que esse negócio funcione. Tudo isso vai te dar dicas dessa proposta comercial. Depois você tem que conversar com o gerente de IT, com o responsável de tecnologia. Tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, sempre existe uma exposição entre técnicos. Eles costumam ser meio bicudos, né? Ou seja, eu estou aqui no emprego, tranquilo, tudo bem, zona de conforto, e chega um técnico arrogante aqui e começa a falar um monte de coisa, algumas coisas podem soar que eu sou incompetente, e se manifestou um clima ruim. Se vocês não tiverem os responsáveis de IT na mão de vocês, esse software vai ter tantos problemas que vai estourar o orçamento. Então, tenham ele do seu lado. Tenham ele trabalhando e a fim de colocar essa solução junto com vocês. Ir contra eles, colocar em questão a competência deles dentro da empresa, não é legal. Vai dar mais trabalho e vai estourar o projeto. Bom, e por último, você precisa conversar com o usuário, né? Não tem jeito, né? Tem que conversar com ele. Por que tem que conversar com ele? Porque é ele que sabe o que precisa. Por mais que ele fale numa linguagem muito simples, é ele que vai dizer para vocês o que é a solução. Qual o problema que ele quer resolver. Mas existe uma semântica ruim também entre usuários e técnicos. Vamos estar esclarecendo isso.
Para você construir um software, você tem que entender que entrevistou o usuário, entrevistou o gerente de IT, entrevistou o sponsor, entrevistou mais gente, mas um software tem uma hierarquia. Então, todas as informações que você pegar, coloque elas nessa hierarquia, que elas vão direcionar a sua construção. Que hierarquia é essa? A visão da empresa. A visão da empresa é a mais importante das hierarquias. Para que a empresa precisa da sua solução? Será que precisa que seja web? Se ela não precisa que seja web, não faça web. Web é mais caro, vai gastar mais tempo. Faça aquilo que vai estar aderente à visão, à filosofia da empresa. Não faça a tecnologia pela tecnologia. Segundo ponto mais importante, os requisitos que os usuários te passaram. O que efetivamente ele quer resolver? O que mais importante vocês pegaram na entrevista que fizeram com eles? Terceiro ponto, acharam que eu ia esquecer. Integração com ecossistemas. Na década de 80, nós podíamos entrar numa empresa e enfrentar muitas barreiras, mas não tínhamos problemas de integração. Na década de 90, e agora, o início dos anos 2000, essa é a questão. Vocês não vão encontrar mais uma empresa que não tenha sistema nenhum. Vão existir sistemas nessa empresa. E isso vai gerar a necessidade de uma comunicação, uma integração. Estude isso, até porque isso é uma oportunidade tanto de negócio. Você consegue fazer dois negócios. Um propor uma solução, o outro propor a integração dos executáveis existentes, das soluções existentes da empresa com a sua solução. E isso é legal. Isso realmente é uma solução completa. Não é uma solução departamental, uma coisa fechada para aquilo. Bom, em quarto lugar de importância estão os delírios dos usuários. Por que delírios, né? Os usuários pedem só coisas factíveis. Eles não pedem nada que não seja factível. Cliente só pede coisa factível. O usuário pede só. Eu acredito muito numa máxima do Gilbert, que diz o seguinte. Uma discussão entre o Gilbert e o diretor de vendas. Aí o Gilbert disse para ele: por que você, sempre quando vai vender, me dá a impressão que quer construir um sistema para a NASA? Aí o diretor de vendas virou para ele: você não está entendendo? Aliás, você não entende nada, você é um engenheiro incompetente. Eu é que sou um bom vendedor. Em outras palavras, sempre vai se vender e sempre vai se pedir mais do que se pode entregar, mais do que a tecnologia permite fazer. Acho que lendo essa historinha tem graça, né? Contando não tem. Delírios de desenvolvedor. Tem muitos desenvolvedores aqui? Está equilibrado, 50%. Então para os que não conhecem, muito prazer, desenvolvedor. Eu gosto muito de gastar muito tempo fazendo alguma coisa que naturalmente o usuário não vai dar a menor importância. Sabe, eu gosto de fazer um botãozinho, que esse botãozinho vai chamar um link, que vai chamar um web service, que vai se conectar com um mainframe, que vai fazer um monte de coisas e o usuário não vai usar isso. Mas vai pedir modificação. Provavelmente. No início dos meus 20 anos eu até me frustrava um pouco, porque eu perdia uma noite fazendo um botãozinho lá especial. Eu percebi que o usuário não tinha olhado aquele botãozinho especial.
Aí eu mostrava. Ó, esse botãozinho, ó. Daqui, ó. Vale metade do sistema esse botãozinho. Até que uma vez eu fiz um sistema para uma empresa espanhola. Aí o cara virou assim pra mim. Que cacos eu quero com esse botãozinho? Me dá o desconto. Me dá o desconto desse botãozinho. Não quero. E eu tive que baixar o preço do sistema. Nunca mais eu fiz um botãozinho cheio de get-get. Mas vamos falar um pouquinho do usuário. Ou do cliente, perdão. A sugestão do nosso amigo. Olha, vamos analisar historicamente como é que funcionam as nossas carreiras. Nós somos os tecnólogos. Vou falar dos tecnólogos primeiro. Nós tecnólogos, nós começamos a brincar com muitas coisas. Nós começamos a mexer com Windows, com jogos, com internet, com Linux, com um monte de coisa. Mexemos com vírus, tudo por curiosidade. Então, ou seja, no início da nossa carreira, nós mexemos com muita coisa. Nós somos estagiários e tal, mas fuçamos em tudo. Até é legal você conversar com um estagiário que você fala, você sabe C? Java? Visual Basic? Pô, então você é um gênio, cara. Você não é mais estagiário. Então é interessante, né? Que é assim que funciona. Só que aí nós vamos amadurecendo e vamos nos tornando especialistas. Aí cada um de nós vira especialista em comunicação, em web service, em criptografia, alguma coisa assim. E se tornando especialista, nós vamos tendo projeção, vamos aumentando os valores de remuneração, vamos tendo carreira. Então, ou seja, a visão de um tecnólogo, olha como é. Nós começamos do tudo e fomos afunilando, fomos indo para a especialização. E como é um cliente que não é tecnólogo? Bom, ele sai estagiário, aí você pergunta para ele, você sabe fazer isso? Sabe fazer aquilo? Sabe tirar Xerox? Xerox é comigo mesmo, né? Aliás, empresa com estagiário que tira Xerox é uma perfeição, né? Então é assim que começa. Ele não sabe nada. Mas ele vai pegando informação, pegando informação, pegando informação, pegando informação. Quando ele chega em diretor, cara, ele sabe coisa pra caramba. Então, os cones são invertidos. Por isso que os tecnólogos não conseguem entender os usuários, os clientes. Porque o tecnólogo, ele quer o detalhe da informação. E o cliente quer passar o todo. Quer passar a visão macro. É diferente isso. Bem diferente. Bom, eu tinha que ter falado de usuário naquele slide anterior, então vocês não reparem. Aí, continuando, o cliente, ele precisa ser melhor compreendido. Se você sabe que existe o cone e que o cone gera essa diferença, entenda como funciona o cliente. Por exemplo, todo cliente, muito naturalmente, sofre de amnésia. Eu não entendo por que vocês estão surpresos. Vocês não sabiam que o cliente sofre de amnésia? E normalmente não sabe ler. Não sabia ler. Eu conheço aqueles que sabem escrever, mas não sabem ler. Sabe? A criança de 5 anos, né? Você pergunta, sabe escrever? Sei, mas sabe ler? Não. Mas aqui, eu escrevo alguma coisa, ó, lê. E entendendo, sinceramente, eu não estou brincando, entendendo que o cliente sofre de amnésia, que o usuário sofre de amnésia, você começa a compreender como as coisas têm que funcionar. Então, olha, ele não quer falar o detalhe que você quer ouvir, ele quer falar o macro. E o que ele falar, ele pode esquecer. E existem alguns níveis de amnésia, sabe? Existe a amnésia número 1, nível 1,
Que é aquela simples, de reunião, o cara fala uma coisa na reunião, tal, é natural, pô, falou na reunião, depois foi ver o jogo lá do Corinthians, depois viu que o Palmeiras foi rebaixado, viu alguma coisa assim, não deu certo, esqueceu, sei lá o que aconteceu com ele, normal. Agora, esses níveis vão aumentando, existe a amnésia nível 5, também conhecida como amnésia cara de pau. O cara assina o papel e fala, não, eu não queria isso. Mas está no papel assinado. Aí ele olha assim para a assinatura. Mas eu não queria isso. Tá, mas essa assinatura é sua? Talvez. Talvez, não lembro. Mas vamos lá. Estamos preocupados em fazer um software, né? Estamos preocupados em estimar o levantamento do software. Então pegamos todas aquelas informações do LTI e vamos compilá-las. Primeiro, como é que se estima? Não vamos inventar. Existe APF, existe Carper-Jones, existe Cost Expert, existem várias técnicas. No fundo, a melhor delas é base histórica. Se você tem um controle de base histórica de desenvolvimento, é melhor que tem, sem discussão. Mas se você não tem, use uma dessas. A APF é a mais famosa. E eu tenho conseguido algum sucesso com a APF. Quem quiser dar uma olhada, www.ifpug.com. Quando você olha a APF a primeira vez parece complicada, mas se pegar o jeito, vai embora, já está na veia. Você faz uma atrás da outra. Pegaram aí o www.ifpug.com. Depois o seguinte, essa proposta de levantamento, essa proposta para se fazer um software, não adianta colocar muita coisa nela. Eu já vi muitos clientes contratantes que você entrega uma proposta de 20 folhas e ele vai direto para a página do preço. Depois de olhar o preço, ele dá uma olhadinha em mais alguma coisa, tal, ver se tem alguma dúvida. Isso se o preço foi agradável. Se o preço não foi agradável, ele nem olha, coloca de lado. Então, não adianta colocar 50 páginas. Agora, sabe o que é legal? Uma dica. Eles gostam muito de ver desenho. Coloca uns diagramazinhos. Faz um diagrama, tal, mapa funcional, um diagrama de fluxo, até um fluxograma. Eles gostam de ver isso. É melhor do que ler texto, é mais rápido. Olhou ali e já tem uma ideia. Então, qualidade, não quantidade. E mais um segredo. Muito do sucesso da sua proposta está diretamente relacionado às pessoas que vocês entrevistaram. Se vocês realmente entrevistaram as pessoas certas, estabeleceram uma relação de confiança com as pessoas certas, cativaram elas, provavelmente a sua solução vai ser contratada. Muito provavelmente. E na hora que for fazer o sistema, lembra disso. Isso quer dizer o seguinte, em outras palavras. Aquele trabalhão todo que está deixando a proposta cara, não vai ser usado. Não vai ser usado mesmo. A maioria dos sistemas que tem 50 telas poderiam ter 10. Então, tenham isso como arma na hora da negociação. Entendam assim, você está achando caro esse sistema? Poxa, ó, mas está vendo esse relatório aqui? Ó? A gente podia não fazer ele agora. Você acha que ele é muito importante? Aí o cara fala, eu não acho. Pô, então aqui, ó, já tiro esse relatório. Tá vendo essa tela aqui? Essa tela também não é muito importante. Vamos fazer ela depois? E aí você vai negociando o escopo para você conseguir atingir o preço que vai se fechar o negócio. Então, compreenda, olha, vamos pegar o que é o core desse sistema que eu estou oferecendo. É isso. Isso aqui eu não posso falar nada, senão ele vai ficar ofendido. Agora, todas essas arestas que existem podem servir de negociação.
podem servir para você baixar o seu valor e fechar o negócio. Bom, ele aprovou a proposta. Como nós conversamos, nós não fizemos um levantamento de software, né? Nós fizemos uma coisa muito simples. Até porque tudo isso estava num risco comercial. Então agora está na hora de correr atrás. Ver qual é o tamanho da encrenca que vocês arrumaram. Compreenda que, imediatamente, coloca seus analistas, ou você, e faça os levantamentos. Tem que ter um projeto. É a historinha da casa do cachorro que nós conversamos. Tem que ter o projeto. Então, você precisa, em uma semana, pegar todas as informações necessárias, principalmente para entender se a sua proposta está realmente correta. Se ela está realmente bem estimada. Porque tem o seguinte, se houver um desvio muito grande, com uma semana fica fácil de você bater um papo. Não vai querer bater um papo lá no final. O cara vai dizer, você é louco? Contratei isso, cara. Mas no início não, cabe isso. Então, faça um desenho do processo, se você já não tiver feito. Mas faça detalhado mesmo. O que é a informação, como é que ela trafega, qual é o fluxo disso. Construa uma visão hierárquica das funcionalidades. Tem um documentozinho que se chama Modelo de Negócios, que eu gosto muito, que dá uma ideia de menuzão, sabe? Talvez um DFD, nível 0, alguma coisa assim, ou nível 1. Mas ele te dá uma ideia de escopo, ele te dá uma ideia de início e fim. Quando você está negociando, fica fácil. Olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Fica fácil rabiscar ele. E especificações de caso de uso. No fundo, especificação é que nem fio dental. Todo mundo sabe que é bom, mas ninguém usa, né? Ou só usa quando está com aquela carne lá incomodando e tal, aí você até usa, mas geralmente você não usa. Mas você sabe que é bom. Contudo, costuma ser burocrático usar a especificação. Por quê? Por que a especificação é burocrática? Porque tem muita coisa para escrever? Quem quer responder essa? Olha, se é burocrático porque tem muita coisa para escrever, escreva o suficiente que você entenda para construir o software. Por que precisa ser um monte de diagramas UML? Por que precisa ser um monte de documentos da programação estruturada? A sua equipe, a equipe que está com você, que você domina, consegue compreender o quê? Consegue compreender uns 2, 3 rabiscos? Então é essa a sua especificação. Faça aquilo que as pessoas que vão desenvolver saibam ler e saibam transformar em linha de código. Essa é a melhor de todas as especificações, sem comparação. É legal. Algumas dicas, seja lá qual for o documento, se não for a especificação de caso de uso. Primeira coisa, separe as regras de negócio. Português mesmo, pega o que é regra de negócio, que tem que valer para o sistema, deixa meio separado. Porque aquilo vale para todo o sistema, então tem que estar toda hora na cabeça das pessoas. Tenha um glossário de termos. Não sei a natureza dos softwares que os senhores vão fazer, mas imagina um software de fazenda. Quem sabe que é boi gordo? Quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é aquilo? Então tenha mais ou menos esse glossário para que todos tenham o mesmo conhecimento da informação, tenham a mesma compreensão dessa informação. E uma coisa muito legal, esboço de telas. Se você tem tempo, faça um protótipo. Se você não tem, rabisca no papel, faça no Excel. Ou seja, mostre para o seu contratante, olha, estou fazendo essas telas aqui para você. É exatamente isso que o senhor gostaria? Isso dá uma visão muito legal, direciona rapidamente todos os desvios. Bom, novamente, agora sim você tem informações. Faça novamente um APF. Compare o APF que você fez inicialmente com esse. Como eu falei, tem uma semana, tem 2 semanas de projeto, ainda dá para conversar.
Ainda dá para se chegar a um bom acordo sem gerar nenhuma semântica ruim, sem nenhum clima de abrir o negócio. Não, peraí, estamos conversando, somos donos de empresas, queremos fazer, mas detectamos que não está exatamente ajustado a um primeiro levantamento. Precisamos conversar agora. Depois, metodologia gerencial. O que é isso? Isso é o seguinte. Nós brasileiros temos alguns hábitos diferentes, né? Um deles, nós geralmente não somos comprometidos, somos envolvidos. Então, quando você vai fazer um software, você está envolvido com aquele software. Não, vou fazer, tranquilo. Mas você não está comprometido com o software, você está envolvido. Para entender melhor a diferença entre envolvido e comprometido, vou contar uma piadinha bem rápida. Não tem ninguém na Microsoft aqui, ninguém vai me entregar, tal, bem rapidinho a piadinha. A galinha chegou para o porco e disse o seguinte: vamos montar um grande negócio de fast food. 50% para cada um, vai ser um negócio de ouro, vamos vender a beça. Que negócio é esse? Ovos mexidos com bacon. Aí o porco virou para ela e disse: vamos fazer um negócio sim, só que não é 50-50, é 70-30. Porque eu estou comprometido, você está envolvida. Isso é estar comprometido. É estar colocando a sua pele no negócio. É estar dando sangue naquele negócio. E isso precisa que todos deem o sangue. Metodologia gerencial serve para isso. O MSF é muito bom para isso. Porque ele define os papéis. Vou estar conversando sobre MSF. Outra coisa importante, no início do projeto, tem uma figura, geralmente é um carinha quieto, não fala muito e chato. Até quanto mais chato, melhor é o papel. Escolha a dedo um cara chato, para ele ser o auditor. Ele é chato, ninguém quer fazer amizade com ele, ninguém vai tentar comprar ele, ninguém vai ficar levando ele para almoçar, ele vai ficar no canto dele. Mas ele vai ficar o tempo todo ali só levantando as informações. Só pegando as informações. O que esse cara vai fazer? Vamos conversar sobre isso. Atividades. O que tem que ser feito? Esse cara, ele acompanha isso. Então, atividades da sua metodologia, atividades do próprio projeto. Ele está ali, ele é meio que um guardião. Cronograma. Bom, cronograma, eu não conheço ainda nenhuma ferramenta melhor que o MS Project. Contudo, as pessoas não usam o MS Project como devem usar. Sabe por quê? Porque elas pegam, uma vez na vida, talvez até no início do projeto, às vezes até não no início do projeto, aí eu não entendo, não me pergunto, não faço essa cara, não sei. Por que fazem um cronograma no final do projeto, eu não sei. Mas, às vezes fazem no início do projeto. E aí, pronto, acabou, fiz o cronograma. Tá bacana. Tá lá o cronograma. Tem alguma dúvida? Tá lá o cronograma. Quando era para ser entregue, tá lá o cronograma. O cronograma é uma coisa viva. Não pode ser um papel, não pode ser uma ferramenta estática. Ou seja, todos os dias deve ser atualizado o cronograma. Deve ser colocado os impactos do seu projeto, das coisas que aconteceram no seu projeto, no cronograma. O desenvolvedor ficou com dor de barriga. Não veio trabalhar. E aí? Isso não impactou em alguma coisa? Quem está vendo isso? Aonde está registrado isso? Bom, eu falei para vocês de APF, mas falei para vocês que o que mais funciona é a base histórica, né? Então, legal, você não está fazendo um projeto? Isso é uma base histórica. O CNM chama isso de prática de baseline, alguma coisa assim. Então, faça alguém escrever, olha, essa atividade que foi classificada com complexidade simples foi realizada em 4 horas por esses recursos.
aquela outra atividade foi em 8. Ou seja, começa a montar a sua base histórica, aproveita esse cara para isso. Essa informação vai ser vital para a competitividade do mercado no futuro. Amanhã você está com uma turma lá tão engrenada, uma equipe tão forte, que você consegue matar um APF, um ponto de função, em 3 horas. Isso é muito competitivo. A maioria das consultorias fazem 5. Dependendo até da tecnologia, fazem mais. Então, tenha essa base histórica. E esse cara pode ajudar nessa base histórica. Então, vamos falar do gerenciamento de projeto. MSF, Microsoft Solutions Framework, que inclusive era a primeira letrinha lá da nossa palestra, né? Chegamos nela. É uma excelente proposta. Porque ela tem esse conceito do comprometimento. E melhor, ela envolve o seu cliente a estar comprometido. Então ele para de ser envolvido e fica comprometido também com o sucesso do projeto. O que é muito natural, afinal, é para ele que a gente está fazendo o projeto. Se ele não está comprometido, o que vai acontecer? Então o MSF, entre muitas coisas legais, que não teria tempo de falar aqui em 1 hora, ele defende um triângulo. Primeiro triângulo, você deve montar os papéis. Então, pegue a sua equipe e defina, ó, seu papel é esse, seu papel é esse, seu papel é esse, seu papel é esse. E o cliente deve ter pelo menos umas 2 pessoas, os seus papéis são esses. Escreva muito bem para eles. Depois defina os processos. Esse papinho do que eu devo fazer não existe. Ou se existe, vocês vão ficar loucos. Todo dia de manhã você tem que estar cedinho na empresa para dizer para a turma o que ela tem que fazer. Vocês não podem ficar doentes. Vocês não podem nada. Vocês têm que viver em função do projeto. E não é essa a proposta. E comunicação. Como se comunica? Como se registra os riscos? Como se registra os bugs? Como se registram os problemas? Ou seja, qual a comunicação? Como todas as pessoas vão estar no mesmo nível de informação do seu projeto? Para vocês irem buscar essa informação, existe uma ferramenta chamada Meeting Notes, que é do MSF, que é uma espécie de uma planilha Excel com umas colunas que definem o que informação você deve colocar, quem deve colocar, e é legal. Você pega essa planilha, obriga todo mundo a preencher, ensina todo mundo a preencher, melhor, e começa a fazer com que todos também leiam essa planilha. Pronto, a informação está divulgada de forma simples. Todos têm a mesma informação. E isso faz diferença no projeto. Como dizia o Chacrinha. Bom, vamos falar dos papéis do MSF. O MSF defende uma forma de gerenciar projetos com papéis não hierarquizados. Digamos que cada um desses papéis tem a mesma responsabilidade com o projeto, estão realmente comprometidos com o projeto, e eles não são necessariamente um chefe do outro. Para o projeto, não é assim que vai funcionar. Então, nós temos o gerente de programa, que ele está sendo, vamos chamar assim, a eminência parda do projeto. Então, ele está muito próximo do auditor do projeto, ele entende um pouco de tecnologia, ele entende um pouco do produto, do que está sendo construído, e ele é o facilitador. Ele controla o Meeting Notes, ele está em cima da turma, é o motivador. Então, digamos que tivesse que existia um chefe, ele poderia ser o chefe. Mas não um chefe ditador, um chefe participativo. Estamos juntos aqui, temos que fazer isso, vai por essa direção, vai por aquela direção, e cada um vai fazer o sucesso no final. Depois nós temos o gerente de produto. O gerente do produto, eu diria que ele precisa ter um perfil de consultor. Fazer um produto é muito fácil. O difícil é você implantar e fazer consultoria do produto.
É sério. Eu desenvolvi durante muito tempo sistemas para uma telecomunicações. Uma estatal de telecomunicações. De que me servem esses fontes? Servem para nada. É um produto? Até é um produto. Mas eu não sei implantar. Eu não sei dar consultoria sobre isso. Eu construí apenas. Então alguém tem que saber. Porque esse cara sabe direcionar o que o produto precisa ter. E ele faz isso. E faz isso bem. Sim. 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 Pense em alguém que vai vender o produto. É ele. Pense em alguém que vai dar o treinamento do produto. É ele. Pense em alguém que vai implantar o produto. Ele não precisa ser o técnico, mas ele está lá dizendo, olha, é assim, assim, assado. Então, ele tem que ter o produto na palma da mão. E ele pode ser o cliente. Se vocês explicarem para o cliente, olha, eu preciso de alguém com esse perfil para direcionar esse projeto, para se comprometer com esse projeto, com certeza o cliente vai até gostar. Então, vou estar o tempo todo envolvido, participando de reunião, direcionando, vendo, opinando. É isso que eu quero. É assim que vai sair um produto com a minha cara. Bom, depois tem o treinamento de usuário. Algumas traduções de inglês para português e vice-versa são terríveis, né? Eu nunca ouvi falar em procedimentos armazenados. Mas todo mundo sabe que é Story Procedures, né? Então, o nome em inglês é User Education. Aí fica treinamento de usuário, mas não é esse o título. O título é o seguinte. Você fez uma telinha com um monte de informações. Alguém tem que olhar para essa telinha e dizer assim, para que eu preciso dessa informação aqui? Ela não é útil. Está poluindo a tela. É informação demais. Para mim usar, eu preciso só dessas. Eu não preciso dessas aqui embaixo. Então, ele tem que ser o anteparo do gerente de produto. Sabe por quê? Porque o gerente de produto é vendedor. Então vai querer colocar tudo. E ele é quem usa. Então ele é o usuário. Então, como quem usa, ele está preocupado não em vender, mas em ser funcional. Em ser prático para o seu dia a dia. Então ele é o anteparo para o gerente de produto. Ele direciona se o produto está com uma cara comercial demais e não é funcional, ou se o produto está realmente funcional. Gerenciamento de logística. Vocês já pararam para medir o impacto no seu cronograma, no seu projeto, do seu servidor de desenvolvimento pifar? Isso não é muito comum, então não precisa medir isso, né? Não precisa se preocupar com isso. Se as estações pifarem, 2 estações pifam, você fica com 2 pessoas paradas. Olha, isso não é usual. Realmente, não é toda hora que você quebra uma máquina. Estamos falando de sistemas da Microsoft, eles não dão problema. Pô, eu não entendi a piada. Fiquei magoado, pô. O Windows não trava. Gostei, o Windows não trava. Se você rebutar pelo menos uma vez por semana. Aí é um detalhe. Não precisa contar pra ninguém. Mas, sabe, eu não estou falando para vocês que cada um desses papéis precisa ser exatamente uma pessoa. Podem ser papéis divididos, mas alguém tem que estar preocupado com a infra. Olha, eu já vi desenvolvedores que nem loucos aprontando uma funcionalidade para levar para o cliente. Quando eles terminam de aprontar tudo, dão aquela respirada, legal, agora vamos lá testar. Testar? Cadê a máquina de teste? Que máquina de teste? Ou seja, por aquele esforço todo foi por água abaixo. Será que isso não acontece? Então, alguém tem que ter um papel preocupado com infra. Bom, teste. Teste é utópico, né? Para que testar?
Estou atrasado. Para que testar? Não precisa. Ninguém testa nada, né? Ou se testa, como testa? Eu tenho uma dica. Chegue para o seu cliente. A melhor pessoa capacitada para testar esse sistema é você. Você sabe o que você quer. Você pediu. Vamos combinar de você testar? Eu boto até um analista aqui junto com vocês, dou uma força, preencho relatórios de bugs. Ou seja, mas você é a pessoa mais capacitada para testar. E desenvolvimento é vamos chamar assim, de team leader de desenvolvimento. É aquela espécie de coordenador, mas que é muito bom em código-fonte também, que está lá com a turma metendo a mão na massa. Contudo, ele precisa estar participando de algumas reuniões estratégicas, dizendo como é que está indo, como é que não está indo, passando a visão dele de risco. Melhor, traduzindo também a visão de toda a equipe sobre o risco. Então, isso aqui é uma metodologia de gerenciamento que funciona. E mais importante, não fiquem pensando que precisa de grandes projetos para você ter 6 pessoas. Não. Coloca 3. Divide. Por exemplo, o gerente de programa é o líder de desenvolvimento. O gerente de produto é o cara de teste. O gerente de programa também pode ser o cara de logística. E aí pega um cara lá para ser o anteparo do gerente de produto. Pronto. 3 pessoas. 3 pessoas não é um projeto tão grande. Dá para fazer. Outra coisa, o conceito de time. Você tem que escolher pessoas legais para o seu projeto, tal, tá montando aquilo. E aí, como é que eu escolho essas pessoas? Primeiro conceito do pato. Todos vocês devem estar achando que o pato é aquele cara que perde, né, e tal. Não é isso, cara. Entendam o seguinte. O pato sabe voar? Sabe, né? Não é o melhor voador que existe, mas voa. O pato sabe nadar? Pô, também, né? Não é o melhor nadador, mas também nada. O pato sabe andar? Meio de lado, tal, né? Até dá uma rebolada engraçada. Pô, peraí, o pato é bom pra caramba. Tomara que a equipe esteja cheia de patos, meus. Sabe voar, sabe nadar, sabe andar? Outra coisa legal. Eu costumo fazer uma planilha chamada DPIC. D de diagnóstica, P de planeja, I de implementa e C de controla. Pegue os seus patos e coloca nessa planilha. Ó, esse aqui tem mais um perfil de controlar. Esse aqui tem um perfil de diagnosticar, de planejar. Esse aqui tem um perfil de implementar. Você precisa, no seu projeto, de um equilíbrio entre esses perfis. D, diagnóstica, P, planeja, I, implementa, C, controla. Precisa de um equilíbrio entre isso. Sabe o que acontece? Todo mundo gosta de implementar. Quantas pessoas vocês conhecem que aparece lá o problema, eles... Pô, todo mundo gosta de fazer isso. Então fazer isso é fácil. Implementador, faz assim, aparece um monte. O cara que é bom mesmo é o cara que, além de implementar, consegue diagnosticar, sabe planejar, controla o resultado disso. Sério. Implementador, assim. O restante tem que formar. Mas vocês precisam do seu projeto. Bom, vamos desenvolver. Faz um checklist rapidinho. Defina os papéis com o cliente, vê se está bem ensaiadinho, vê se teve um treinamento, tal, qualquer coisa, mete bronca. Depois, defina padrões. Aí é padrão de tudo. Padrão de tela.
Pô, eu quero a telinha minha rosa, tal, não sei o quê, porque eu sou muito macho e não sei o que lá. Bacana, faz a telinha rosa, tranquilo. Ah, o nome dos meus componentes tem que ser esse padrão, os nomes da... Poxa, que bom. Olha, tudo que for combinado não dá confusão. E melhor, você não perde tempo usando a criatividade. Deixe a sua criatividade para as coisas que necessitam da sua criatividade. Já pensou você ficar assim? Que nome eu dou para essa variável? Olha, se perde 15 minutos para dar um nome para uma variável. Eu estou falando sério. É muito difícil nomear uma variável. Existe até um curso de pós-graduação na Alemanha para dar nome a uma variável. Então, ó, deixa lá, olha, as variáveis têm que se chamar assim. Os campos das tabelas têm que se chamar assim. Quanto mais padrão, melhor. E manda a galera estudar. Estratégias de teste. Mais uma vez, você conversou com o seu cliente topou, aí chega para ele e fala aí, vamos lá, vamos começar a testar esse negócio? Mas testar não é simplesmente rodar cada uma das telas, é simular alguma coisa. Então veja com ele, ó, cria uma massa de dados, vamos simular que existem ferramentas, quem está fazendo projetos web, existem ferramentas de simulação de vários usuários simultâneos. Ou seja, monta uma estratégia, nem sempre essas estratégias são caras, né? A maioria das pessoas se assustam, pô, uma ferramenta de teste é muito caro. Não, tem alternativas baratas, tem alternativas até de graça. A Microsoft não está aí não, né? Então, tem alternativas de graça. Dá uma olhadinha nisso com carinho, porque faz diferença. Faz o seu projeto não estourar. Outra coisa. Eu comecei a ter a entender e fazer o cliente realmente se comprometer comigo quando eu adotei essa estratégia de entrega de versões. Existe uma lei que é a seguinte. Sexta-feira, lá na minha empresa, na arquitetura, todos os programadores, às 18 horas, ficam virados para a Meca. Aí eu pego todos os fontes, compilo, faço um build e entrego para o cliente. Eu não quero saber se está funcionando. Não é uma versão, sabe? Não é um release. É um build. Toda sexta-feira é sagrado. Se não acontecer, segunda-feira de manhã, cabeças rolam. Entendeu? É xiita. Tem que entregar uma versão. Sabe por quê? Você está entregando pedaços e pedaços. Você avisa para o seu cliente, ó, não é para testar, tá? É para você olhar, para você ver. Mas aí passa 6 meses do projeto. Aí o cliente vira para você e diz, olha, eu não gostei disso aqui. Cara, eu não aceito. Eu estou te mostrando essa tela desde a primeira semana do projeto. Você esperou 6 meses para dizer que não gostou? Não tem sentido. Isso é comprometer o cliente. Ou seja, toda semana o cliente está tocando em alguma coisa. Não tem como ele chegar daqui a um ano e dizer que não está gostando, pô. Diz agora. Diz na semana que aconteceu isso. Isso é comprometer o cliente. E tem duas formas de você fazer essas entregas modulares. Vamos pensar assim. Eu gostava de um quadro, mas não tem. Pensa num grande retângulo. O grande retângulo é o seu projeto inteiro. Você pode entregar ele fazendo cortes verticais. E esses cortes estão preocupados do mais fácil para o mais difícil, que é eu chamo de entrega modular. Ou seja, corta o seu programa, seu projeto em vários pedacinhos, vai pegando os pedaços mais fáceis e fazendo primeiro, e aí vai avançando na complexidade. E toda semana você está entregando isso para ele. Ou, se ele precisa colocar isso numa semi-produção logo, tal, ele está preocupado com isso, ou seja, ele está preocupado com a funcionalidade. Então, esse grande retângulo, faça cortes retangulares menores dentro do grande retângulo. Então, pegou aqui o core do produto, fez um cortezinho e entregou. Outro core, entregou. Seria mais ou menos cortar na horizontal. Então, é um produto de controle de estoque. Então você já tem um pouquinho funcionando de entradas, tem um pouquinho funcionando de saídas, tem um pouquinho funcionando de nota fiscal. Ou seja, vai fazendo cortes na horizontal e vai entregando. Porque ele precisa que isso seja feito rápido. Outra coisa, isso também está no MSF. Tenha as fases. Vamos lá, se você está separando em pedaços,
Esses pedaços a gente combinou, horizontais ou verticais, verticais ou horizontais, esses pedaços estão dentro de um ciclo de vida. Então, tenha seu ciclo de vida definido, esse aqui é muito bom, idealização, planejamento, desenvolvimento, estabilização, e identifique cada um dos seus pedaços dentro desse ciclo de vida. Que aí você está entregando para eles, olha, aquele pedaço lá que nós chamamos de submódulo 1 já está em estabilização. Aquele outro está em especificação. Aquele outro está em desenvolvimento. Ou seja, sempre existe um mapa espacial do seu projeto. Isso inclusive, é muito bom, uma dica, quando você está recebendo faturas parciais. Então, você precisa faturar parcialmente, aí você tem que provar para ele que você já entregou alguma coisa e tal. Isso é legal. Você tem um pedacinho programado. Outra coisa sobre arquitetura. Eu estou um pouco atrasado, vou falar um pouco mais rápido, mas eu estou aqui no evento, vocês podem passar comigo bem à vontade. Bem à vontade quer dizer, com bastante tempo. Corrigir rápido, hein? A arquitetura de software não é simplesmente você dizer, estou fazendo uma aplicação web 4 camadas ou 3 camadas. Por que você está fazendo 3 camadas? Disseram que é legal. Olha, eu comecei a dar treinamento sobre .NET e comecei a perguntar para as pessoas que vinham do Windows DNA, aquele padrão VB, por que ela fazia em 3 camadas? Vamos lá, eu passei por um universo de 500 pessoas. 2 me responderam. 498 é legal, é bom, todo mundo usa, todo mundo faz e por aí vai. Ninguém justificava o porquê ter as camadas. E sabe por que você precisa? Não entendi? Bom, sabe por que você precisa justificar? Porque se você justifica uma camada, você pode arquitetar a construção dela. Por exemplo, você tem uma camada de acesso a dados? Tem. Você justifica? Justifico por isso, por isso, por isso. Bacana. Então, ela é muito pontual, ela faz isso. Ótimo. Vamos construir um gerador de camadas de acesso a dados. Pô, é simples. Fazer uma DLLzinha que vai ser chamada ali para acessar as tabelas. Pô, dá para fazer um gerador, dá para automatizar. Então, se você gasta hoje 8 horas para fazer uma DLL de acesso a dados, se você tem isso bem definido, você constrói a ferramenta no Tabajara Generator, alguma coisa assim, e você vai fazer em 1 hora. Olha, e isso faz diferença. Muitos projetos que eu tenho hoje, que começam a estourar, eu recupero o comercial em cima dessas ferramentas. Eu tenho pelo menos hoje umas 18 ferramentas Tabajara. Apertou o botãozinho, sai uma DL pronta. Apertou o botãozinho, sai isso pronto. Apertou o botãozinho, sai aquilo pronto. Isso é justificar a arquitetura. Outra coisa também, definir uma estratégia de programação. Como é que se programa? Todo mundo sabe, né? Tá bom, sabe mesmo? Mas você não tem que pensar na hora de programar, não tem que ter, sabe, um monte de coisa, inventar e tal. Pô, não precisava ser assim. Vamos deixar algumas regras claras, que essas regras até facilitam o code review depois. Por exemplo, uma função não pode ter mais de 20 linhas. Combinado? Todo mundo combinado? Porque é uma função. Se é uma função, tem que fazer uma funcionalidade. Se tem que fazer uma funcionalidade, 20 linhas é o suficiente. Mais que isso, você está querendo fazer mais funções do que deveria. Aí combina e define, isso aqui é um pattern, tem que fazer desse jeito. Por exemplo, uma variável pública estática global. Cara, quem fizer isso lá na empresa, a gente manda matar. Estou falando sério, cara. Tem que ficar no joelho por 1 semana. Aliás, não. Tem que fazer legal. Pega a foto do cara e bota no quadro. Esse cara declarou uma variável pública estática global. Ele não faz nunca mais. É sério, pô, tem que definir essas regras. Se isso está definido, a sua turma é mais produtiva. A sua equipe, vai embora. Código-fonte. Bom, eu falei para vocês de Code Review. Então, Code Review. O que é Code Review? Code Review é acompanhar isso que vocês definiram. Galera, não pode ter a variável tal, não pode ter mais de 20 linhas, não pode ter mais de 3 ifs na mesma função.
Sabe, eu defini umas regrinhas e pronto, faz um code review disso. Isso melhora a qualidade. E se você define uma regra e não cobra, ninguém usa. Então, o code review é um educador. É importante. E pode ser feito até por aquele auditor lá que a gente combinou lá atrás, né? Que a gente chamou de controller, sei lá o que a gente chamou. Compilação diária. Isso também é bacana, hein? 17 horas todo dia. Sabe o que acontece? Chega pro seu programador agora e pergunta para ele: você fez esse componente? Ele fez assim. Ele não responde porque ele não mente. Então ele fala assim: tu fez esse componente mesmo? Fiz! Tá aí. Ó, eu sou programador. Não acreditem em programador. Regra básica número 1 para querer ganhar dinheiro com software. Pega esse componente que o cara falou que está pronto, dá para um outro cara que faz uma unit test e testa. Então quem me diz que o componente está pronto é o controller. É unit test, mas nunca o programador. Eu só atualizo o cronograma quando a unit test ou o auditor lá diz que o componente está pronto. Regras claras e rígidas de programação, nós conversamos. Deixa eu ir. Eu acho que agora é a última. Teste. Bom, aí o que você chama de um componente pronto? Defina isso também como regra. Seguinte, você encontrar 3 erros num componente, peraí, o componente está pronto. 3 erros. Agora você encontrar 20 erros num componente, ausência de funcionalidades, aí o componente não está pronto. Volta atrás aí o seu cronograma, porque não dá para considerar isso pronto. Então, os testes servem para isso, para definir isso. E aí eu estava falando das unit tests. O que é unit test? Se você definir o seu projeto, o que ele vai fazer, tem um cara do lado, pode ser até um estagiário, fazendo pequenos programinhas que vão chamar esses componentes. Pequenos programinhas que não precisam ser interface propriamente dita, que vão estar usando isso. Isso é o unit test. É uma coisinha simples, mas que serve para vocês testarem aquilo que vocês estão fazendo. Bom, pessoal, eu estourei o tempo. Eu acho que agora é o último slide. É o último slide. Obrigado pela atenção de vocês.